paz do Senhor Jesus, estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Toda quinta-feira você já está acostumado, essa TV que tem levado até o seu lar a palavra do Senhor, você tem sido edificado e hoje não vai ser diferente. Já aproveita, dá o like, compartilha esse programa para sua família, para os seus amigos e se ajeita aí que o programa hoje está imperdível. Deus vai falar muito com você. Vamos para o primeiro quadro? Vamos ouvir aí, vamos ver. Muito bom, meus irmãos, estamos aqui no nosso podcast Ágape. Como você sabe, toda semana a gente tem aqui um convidado especial, tratamos de vários assuntos para edificar a nossa fé, o nosso conhecimento. E hoje não vai ser diferente, hoje eu tenho aqui o prazer de receber meu amigo, irmão em Cristo, nosso irmão Gabriel Ávila. Iremos bater um papo aqui. Ele é lutador de jiu-jitsu, mas eu vou deixar que ele cumprimente a vocês primeiro. Gabriel, aperta minha mão aqui. Paz, pastor. Seja bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Pode cumprimentar o pessoal para a gente já dar início aqui ao nosso bate-papo. Paz, irmãos, o pastor falou, meu nome é Gabriel Ávila, sou atleta de jiu-jitsu, é um prazer estar aqui na igreja para esse bate-papo e espero passar um pouco do que eu já vivi na minha vida em Cristo e conciliada como atleta também nas competições. Muito obrigado. Deixa eu só falar o currículo do Gabriel. Ó, vamos lá. Gabriel Ávila Queiroz Machado, faixa preta de jiu-jitsu, professor e proprietário da United. É isso mesmo que fala? Isso. Beleza. Campeão mundial de faixa azul, campeão brasileiro faixa azul, campeão sul-americano faixa azul, terceiro colocado no ranking da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, faixa preta, adulto e médio. Então você está vendo que nós estamos aqui diante de um atleta, prateleira de cima, mas quem conhece o Gabriel pessoalmente sabe que ele é uma pessoa espetacular. Quero mandar um abraço para a Raquel. Raquel é uma bênção. Então hoje nós iremos bater um papo que nós vamos associar essa profissão aqui, essa arte aqui do nosso irmão Gabriel com o cristianismo, né? Vamos começar aqui, Gabriel, como que o jiu-jitsu, fala um pouquinho sobre o jiu-jitsu e a disciplina com Deus, que geralmente quando se fala de arte marcial, há uns anos atrás, sempre falava que eram pessoas agressivas, né? Que fazia só para brigar. E quando você conhece o esporte em si, não é nada disso, né, Gabriel? Como que você pode associar o jiu-jitsu e a disciplina com Deus? Como que você faz isso aí? Então, pastor, essa associação de pessoa que faz arte marcial e briga, o jiu-jitsu, quando ele foi implantado aqui no Brasil, né, ele veio do Japão e veio para o Brasil, foi recebido pela família Grace, ele foi difundido aqui no Brasil basicamente através de briga mesmo. Acho que um pouco veio disso, mas isso faz mais de 110 anos que veio aqui para o Brasil. Então, de um tempo para cá, desde quando eu comecei a treinar em 2013, isso foi mudado, né? Eu já não peguei nenhuma fase, né? Essa fase eu não peguei nem um pouco. Então, assim, o que a gente preza muito dentro da arte marcial é o respeito com o próximo, disciplina dentro e fora do tatame, né? E isso a gente associa muito à vida com Deus, né? Porque muitas das vezes eu vejo que a gente está cansado, falando em relação ao treino, né? Sim. A gente está cansado, mas a gente tem que treinar, a gente tem que associar a mesma coisa com Deus. Eu estou cansado, eu não vou no culto. Não, minha obrigação é ir no culto. Então eu vou cansado ou não, feliz ou não. Então o esporte em si ajuda muito. Te ensina isso, né? Ensina muito a disciplina. Fazer aquilo que quer, fazer aquilo que é preciso. Né, fazer Gabriel? o que é preciso fazer e simples assim, cansado ou não, a gente tem que fazer. E hoje você treina uma média de quantas horas por dia? Pastor, varia muito da minha época de treino. Se for para tiver uma competição, né? Tudo isso altera. Esses últimos meses eu estou fazendo uma média de mais ou menos 5 treinos por dia. Sim.
de segunda a sexta. Cada treino, geralmente 1 hora. Até alguns treinos são 1 hora e meia. E você estava fora do país esses dias, não estava, Gabriel? Eu fui lutar o Pan-Americano em Orlando, nos Estados Unidos. Isso, que legal. Fiz uma preparação muito boa para ir. Infelizmente, eu peguei dengue 2 dias antes Meu Deus. de viajar. Assim, graças a Deus não me impossibilitou de viajar, mas em termos de competição, eu lutei bem mal, bem desligado. Mas a gente tem que entender um pouco os planos de Deus. Mas graças a Deus eu consegui. E como que o jiu-jitsu, a arte marcial, no caso, te ajuda no autocontrole? Me explica um pouquinho isso pra gente. Que para ser cristão também precisa de muito autocontrole, tem hora, né, Gabriel? Com certeza. Então, principalmente o jiu-jitsu, né? A minha vida inteira eu só fiz jiu-jitsu. Eu comecei muito novo, mas a gente aprende muito essa parte de autocontrole, de não brigar, de não discutir, porque eu vejo muita gente que nunca fez uma arte marcial, brigar na rua, ser valentão e tudo mais. Eu acho que isso é uma necessidade que a pessoa coloca de dentro para fora para se proteger. Já a gente que sabe lutar, a gente não precisa disso. A pessoa discute com a gente vira as costas, não dá atenção. Porque eu sei que eu não preciso brigar com a pessoa, porque eu sou muito melhor em questão do que ela. É um profissional na área, né? Então, assim, não tem comparação. É a mesma coisa a vida com Cristo, né? Até Jesus fala, né, se bateres na face direita, viria à esquerda. Então, a gente tem que associar muito essa questão de autocontrole, tanto dentro do tatame, tanto fora do tatame também. E o jiu-jitsu ensina isso? Ensina você a ter esse autocontrole? A própria arte marcial, ela te ensina. Mas é o que eu falo também, tem muitos lugares por aí também que te ensinam muito ao contrário. Então, assim, a gente tem que ver muito bem onde que a gente vai frequentar e tudo mais. E desde o momento que você começou a praticar o esporte, você nunca teve uma oportunidade de brigar-se, no caso, na rua, não, né? Graças a Deus, não foi preciso. Não, nunca tive. Você também é muito tranquilo, né, Gabriel? Calma, sou. A pessoa brigar comigo, eu viro a cara, finge que não é comigo. Porque, assim, eu acho que a gente não precisa disso, né? Talvez a pessoa tá nervosa por outras coisas e tudo mais, mas eu nunca tive oportunidade. E também essa questão também vai muito com o ambiente que a gente frequenta, né, pastor? Assim, verdade. Se eu tô num ambiente que é proporcional à briga, é lógico que eu vou a oportunidade vai surgir. Então, assim, eu nunca procurei frequentar esse tipo de ambiente para não ter esse tipo de problema também. Gabriel, você falou um pouquinho da sua preparação. Como que entra Deus nessa área, na área da preparação? Essa parte espiritual, como que te ajuda, como que você associa? Então, pastor, na verdade, Deus para mim é tudo, né? Antes da minha vida de atleta, Deus tem que vir acima de tudo. Então, o que é mais hoje, o que eu vejo que é mais difícil numa preparação para atleta é a questão de lesão, a questão de próprio preparar, né? Sim. Toda vez que eu vou orar, eu sempre peço para Deus, me tira a lesão. Porque assim, o senhor pratica esporte, você sabe. O tanto que machucar e você poder ficar sem treinar é ruim, né? Para mim, rapaz, a gente tem que ficar no mínimo uns 14 dias parado. Que tristeza, você fica impossibilitado de fazer aquilo que você gosta, né? Então, sim, eu acho que, graças a Deus, eu nunca tive uma lesão séria que me afastasse mais de um mês de treino. Para quem treina em alto nível, é muito difícil você ficar sem se lesionar, né? Então, eu sempre peço para Deus, sempre para me livrar de lesão, me dar saúde, porque no esporte, antes eu ia para competir, aí eu orava e falava assim, Deus, me faz ganhar. Aí um dia Deus falou comigo, falou assim, eu não tenho que te fazer ganhar, você tem que fazer a sua parte e eu vou fazer a minha. Então eu peço para Deus para me dar saúde, para abrir as portas para mim de treino, para não me machucar, porque a minha parte eu vou fazer. Sim.
E já caminhando para o fim, Gabriel, quero te agradecer, tá, por essa bate-papo aqui bem legal. E como que a gente associa Deus na competição? Por que que eu estou dando essa pergunta aqui? Porque eu tenho alguns colegas pastores que não concordam com lutadores evangélicos participarem de campeonatos, né? Mas como que você encara isso? Como que Deus entra na competição? Explica para nós aí a sua visão, seu ponto de vista. Então, pastor, hoje em dia tem muito atleta que é evangélico, muito atleta de ponta, né, que é evangélico, que acaba levando a palavra, né, para as outras pessoas. Eu acho que o mais importante de associar a nossa vida cristã numa competição é a nossa conduta dentro da competição, né? O testemunho da gente. Porque hoje, pastor, tem muito atleta de ponta, mesmo que você vê ele pelo Instagram, né? Você fala assim, não, esse cara é bacana, não sei o quê, mas a hora que você conhece a pessoa de verdade, fala, opa, não é assim. Disso, então, assim, a gente tem que... Acho que o primordial é o nosso testemunho de vida ser condizente com a nossa vida dentro e fora do tatame. E outra coisa também que eu sempre peço para Deus, principalmente na competição, é para me acalmar. Porque assim, eu já andei de moto, já corri de moto algumas vezes, já fiz outras coisas em outras competições, alguma coisinha ou outra, mas eu nunca fiz alguma coisa que me desse tanta pressão como o jiu-jitsu. Gabriel. É impressionante. O Serginho... é um esporte individual, né? Por exemplo, um futebol, até mesmo que o futebol que eu jogo, não é você sozinho, é você o parceiro. Que o jiu-jitsu é só você. E o Serginho mesmo, aqui da igreja, ele treina com a gente. Serginho que faz crossfit também, né? Sim. A gente levou ele num campeonato e ele já participou muitas vezes de campeonato de crossfit. Ele falou que nunca viu um treino daquilo. E foi um campeonato assim, pequeno, foi um campeonato regional. Ele falou que nunca viu um negócio daquele, que a boca dele secou, ali não conseguia respirar. Então, assim, a pressão da competição... O autocontrole, Deus também te acalmando, né? A pressão da competição, ela é muito grande. Então, eu sempre peço para Deus para acalmar meu coração, para me dar sabedoria, para me guiar e me livrar de toda lesão, que é o mais importante, verdade, né? Verdade. A gente ir numa competição e machucar, a gente fica fora de outras competições. E para encerrarmos aqui, Gabriel, a vida do atleta não é marcada só por vitória, né? E como que você associa Deus também nas vitórias e nas derrotas, que é aquele momento que a gente não gosta de passar? Eu também sou competitivo, eu não gosto de perder nem para o ímpar, Gabriel. Quando eu perco um jogo de futebol, eu saio de lá arrasado, aí depois eu dou uma respirada, às vezes, né, não é porque você quer perder, que o adversário foi superior, você também não estava no dia legal. Mas como que você associa aí as suas vitórias e as suas derrotas? Eu acho que, na verdade, tem muita gente que fala assim, você tem que saber perder. Eu sou mais do contrário, eu acho que a gente tem que saber ganhar. Porque a soberba não pode subir na cabeça da gente, né? Sim. Eu encaro muito isso. Eu estava no Campeonato Brasileiro esse final de semana. Foi aonde? Foi em Barueri, em São Paulo. Passei uma semana lá, lutei final de semana. Diferente do Pan-Americano que eu fui, consegui treinar 100%, não me machuquei, cheguei bem preparado. Sem dengue. Sem dengue. Mas aí a gente luta faixa preta adulto, que é a categoria profissional, luta sábado e domingo. Domingo digamos que é o dia principal do evento, que é onde a gente luta só quartas de finais para frente. Sim. Então eu consegui me classificar para lutar domingo. Peguei de primeira, eu caí na chave com um cara muito bom de jiu-jitsu. Agora você já é faixa preta, não é? Sim. Ele foi campeão europeu, campeão pan-americano. E aí? Eu consegui fazer um início de luta muito bem com ele, mas eu vacilei nas costas, ele foi e me pegou. Foi muito rápido. E assim, eu sabia que a gente a categoria tinha 13 atletas e dentre esses 13 atletas eu já tinha lutado com praticamente todo mundo. Eu sabia que quando saiu a chave, eu conversei com o meu professor lá de Araxá, teoricamente na chave eu não caí numa posição muito boa
Então eu sabia que era uma chave muito difícil para mim, mas eu falei assim, ele chama Hugo, né? Eu falei, Hugo, se Deus quis assim é porque vai ser. Verdade. Alguma coisa a gente vai ter que tirar. Perdi a luta, perdi com 50 segundos, foi uma luta que deu muita... Né? Mas foi uma luta que deu muita repercussão, porque eu quase finalizei ele. Sim. Tudo isso com 50 segundos. Então, assim, eu saí de lá extremamente triste, não de ter perdido, mas comigo mesmo, de não ter apresentado, de não ter lutado muito, né? Mas a hora que eu saí de lá, saí pra fora, a primeira coisa que eu fui foi agradecer a Deus por estar fazendo aquilo que a gente ama, que é o esporte que a gente ama, por não ter me machucado, né? Mas a gente tem que saber associar tanto a vitória como a derrota. Talvez não era a minha hora de ganhar. Eu acredito que tudo tem a hora de Deus, tem um plano de Deus para nossas vidas, né? Gabriel, aperta a minha mão aqui. Parabéns, você sabe Obrigado. O carinho que eu tenho com você, com a Raquel. É um prazer ter você aqui com a gente. Estamos orando por você e que Deus te leve mais além. Amém. Você é um exemplo para nós aqui na igreja e no esporte também. Obrigado. Despede aí do pessoal para a gente terminar. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco, né? Espero ter passado um pouco do que hoje eu vivi. E é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Obrigado. E quem quiser fazer aula, é só procurar o nosso Gabriel aí, né, Gabriel? A gente está disponível. Quem precisar do meu contato pode procurar o pastor ou a Raquel, que a gente vai ser um prazer receber vocês na academia. Galera, próximo quadro aí, fica com a gente. Obrigado, Gabriel, por ter batido um papo com a gente. Meu amigo Zilton agora com esse quadro que sempre nos edifica. Bom, meus amigos, esse é mais um Cantando a Palavra. E hoje nós iremos analisar uma música que é bastante conhecida no meio cristão, que é a Atos 2, que é da cantora e compositora Gabriela Rocha e também foi interpretada pelo cantor e compositor Gabriel Guedes. Meus queridos, quando nós analisamos uma música cujo título é uma referência bíblica, a primeira coisa que nós devemos fazer é abrir a Bíblia e avaliar se a sua mensagem ela condiz com o texto sagrado. E neste caso, ela não especifica quais dos 47 versículos de Atos 2 ela está falando, mas não há dúvida que ela fala dos versículos de 1 a 13, onde ela relata a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas a pergunta que não quer calar é, o que era o dia de Pentecostes e o que aquele grupo de homens estavam fazendo ali? Primeiro, o dia de Pentecostes é conhecido como a festa das semanas, da colheita ou das primícias. Era uma das festas do calendário judaico, onde eles comemoravam no 50º dia depois da Páscoa a sua festa das primícias, ou seja, é a colheita dos primeiros frutos do trigo. Você vai encontrar a ordenança dessa festa no livro de Números, no versículo 28, no capítulo 28, aliás, no versículo 26. Então, em Atos 2, os discípulos, particularmente, eles estavam em Jerusalém à espera da vinda do Espírito Santo, porque Jesus tinha ordenado eles em Atos 1, do versículo 4 ao 5, que eles ficassem lá e esperassem que o Espírito Santo viria sobre eles e os habilitaria para poder receber dons e para poder fazer a grande comissão, que era perpetuar a palavra por todas as criaturas viventes. Então, nós vemos que havia um grupo de 500 pessoas que ouviu essa ordenança de Jesus, mas apenas 120 permaneceram. Atos 2 vai falar também sobre essa peneira que Deus faz na espera daquilo que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Então, quando todos estavam ali reunidos, o Espírito Santo ele veio como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e entre eles apareceram línguas como de fogo. Então, Atos 2, versículo 5, Atos 2, capítulo 5, Atos 2, versículo 5, vai falar o seguinte, que era como línguas de fogo sobre a cabeça de todos, e ao que ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas. Logo em seguida, eles começaram a pregar e anunciar vários feitos e maravilhas de Jesus, e o povo, não entendendo o que estava acontecendo ali naquele lugar, é onde Pedro ele se levanta e ali ele prega que aquele é o cumprimento da profecia de Joel, onde diria que haveria um derramar do Espírito sobre toda a carne. Profecia que está no capítulo 2, do versículo 28 a 32, e onde Pedro fala que esses sinais trariam também grandes prodígios e o evangelho seria anunciado a todos.
Como este evento nasceu então a igreja, a nova aliança, e esse é o período da atuação do Espírito Santo até os últimos dias. Então nós temos aqui, em Atos 2, o despertar da igreja. Podemos dizer que o livro de Atos é o livro do mover do Espírito Santo, dos atos do Espírito Santo e de como o próprio Espírito de Deus, ele foi movimentando as pessoas e os grupos para que a igreja possa acontecer da forma que aconteceu, mesmo debaixo de perseguições, crescer e prevalecer até os dias de hoje. Então fica a grande pergunta, nós podemos pedir um novo dia de Pentecostes? Não. Infelizmente, nós não podemos pedir um novo Pentecostes. Por quê? Nós não podemos reinaugurar a igreja ou pedir que Deus reenvie o seu Espírito, porque o Espírito de Deus ele já está aqui. Através da palavra pregada, através do Espírito Santo, ele já se faz presente. Assim como Jesus declarou que era necessário que ele fosse para que o Espírito viesse, esse evento ele é único e ele não pode ser repetido. Logo, no mínimo, o título da música ele não é tão adequado, pois ele dá a entender que nós podemos reproduzir todo esse acontecimento. Mas como o título da música ele não é tão importante assim, de acordo com a letra, porque nós não citamos o título antes de cantar, nós temos que entender o pano de fundo dessa canção. Porque a primeira estrofe da canção, ele vai falar sobre estarmos aqui esperando algo do Senhor. Então, esse desejo, ele é genuíno, ele é necessário para que o Espírito Santo ele possa invadir a nossa vida e fazer algo completamente novo. Então, receber poder do alto, buscarmos ser cheios do Espírito Santo e também poder anunciar as coisas que Deus faz, assim como aconteceu no versículo 11 de Atos 2, é um sentimento que eu e você, como igreja, devemos carregar todos os dias. E o refrão faz algumas afirmações que não são erradas. Talvez falta um pouco mais de definição, que é onde dizem que quero ver o fogo descer no altar, provavelmente é uma referência aos sacrifícios do Antigo Testamento e também às línguas como de fogo de Atos 2. E ela tem que ser aprofundada porque nós não fazemos mais sacrifícios com fogo, como foi citado no Antigo Testamento, e a palavra labaredas de fogo ela é mais uma comparação do que uma constatação. Não desceu fogo literalmente sobre eles, era como porque eles se sentiam cheios, quentes. Então a palavra do incêndio quer dizer mais sobre uma devoção e uma busca do Senhor que nós vamos fazer através do mover do Espírito Santo no meio do ambiente de culto. Então, quando nós falamos que queremos ser incendiados, então vem me incendiar, quero ouvir o som do céu, nós estamos fazendo menções a textos como Apocalipse 14, onde João diz que ouviu uma voz do céu como som de muitas águas, um som de forte trovão, ouvi uma voz que era como de arpistas quando tocavam as suas harpas. Então nós estamos pedindo para que Deus nos coloque uma imagem de visão dele. Então, quando nós cantamos essa música, pedindo para sermos incendiados, para ouvir o som do céu, para poder ter um novo Pentecoste, nós não estamos querendo reinaugurar a igreja, nós estamos querendo experimentar aquilo que eles experimentaram dentro das condições que nós vivemos hoje. A música, ela é sim uma música para o culto cristão, porém com reservas. Por quê? Como igreja, nós temos que entender que o Pentecostes ele não vai ser repetido porque não se pode reenviar aquele que já está. E também não podemos reinaugurar a igreja porque a igreja ela foi inaugurada naquele dia e ela veio atuando e perseverando até os dias de hoje. Mas ela expressa muito bem o sentimento que devemos ter de sermos totalmente preenchidos pelo Espírito Santo e dentro da nossa vontade de sermos cristãos verdadeiramente genuínos, aqueles que se movem através do Espírito Santo. Falta um pouco de definição na canção, mas ela não é uma heresia dentro daquilo que ela fala. Ela cabe muito bem dentro de uma reunião onde a igreja está extremamente fundamentada na palavra. Quando a pessoa não tem uma consideração daquilo que está sendo cantado, nós temos que entender que as canções elas também têm a responsabilidade de ensinar boa parte da teologia da nossa igreja. Muito daquilo que nós entendemos de Cristo, para aqueles que às vezes não são tão aprofundados na palavra, vem das canções que ele canta e dos louvores que ele entoa.
Então, Atos 2, ela carrega uma referência bíblica, mas ela faz sobre um sentimento maior daquilo que nós vivemos e devemos experimentar como igreja, do que uma referência exata daquilo que está escrito no livro de Atos, no capítulo 2. É com o Senhor, pastorzão. Valeu, Zilton. Obrigado. Pessoal, já deu like? Dá o like aí, compartilha. Vamos alcançar mais vidas. Vamos para a agenda da igreja para você conferir os dias de culto? Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja. Vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira o culto de oração, às 19h30. A gente ora, paga um preço pela igreja. É um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30 te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta. É onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras. Porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Vamos lá, dá um like aí, compartilha, o programa hoje está uma bênção. O quadro agora, o texto dentro do seu contexto, com a minha amiga Adra. Olá, meus irmãos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para gravar mais um texto com contexto e nós vamos falar de uma passagem muito conhecida, muito falada entre nós e que traz muito refrigério, muito descanso ao nosso coração. Está lá no Salmo 127, abra sua Bíblia, no versículo 2, que você vai encontrar o salmista falando assim, ó: Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Tenho certeza que você já ouviu essa passagem por aí, ou às vezes já usou ela também, né? Já viu algumas pessoas brincando, descontextualizando ela. É uma passagem muito conhecida e muito citada no nosso meio, mas que, como qualquer outra passagem, tem que ser desmembrada para que a gente entenda todo o contexto, porque, como eu disse inicialmente, ela traz muito descanso aos nossos corações. Lá no primeiro versículo, um detalhe, antes de falar sobre ela, não se esqueça que ela foi escrita pelo Salomão, né? Então, é um detalhe interessante que nós vamos falar aí no final do porquê. Lá no versículo 1, a palavra fala assim, ó: Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não está na casa, não adianta tentarmos construir nada. O próximo passo fala assim: Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Aí depois, é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Então você percebe que é uma passagem que o salmista ele está falando assim: não adianta nós trabalharmos, não adianta a gente construir coisas se Deus não estiver nas nossas causas, né? Aqui ele está dando honra e glória a Deus, não ao nosso serviço braçal. Então, a primeira parte, né, que fala que não adianta nós construirmos nada se Deus não estiver presente, é justamente sobre isso que ele quer dizer. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 7, do 24 ao 27,
Você vai encontrar assim, ó, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Que nós possamos construir as nossas casas, né, os nossos firmamentos, as coisas que são importantes para nós na rocha, sem faltar Deus, sem ausência de Deus, porque nós precisamos dele para construir, para que a coisa realmente funcione, para que ela fique segura e para que nenhum vento, nem nada venha derrubar aquilo que nós empenhamos, dedicamos tempo, nos esforçamos para colocar de pé. Na segunda parte, que ele fala que nada adianta, né? Não adianta guardas ali para guardar a sentinela, se o Senhor não estiver. Me lembra muito ali da história dos primogênitos, das pragas do Egito. Nós sabemos que aquele palácio ele era guardado ali por muitos guardas e mesmo assim teve morte naquela noite os primogênitos porque não tinha a presença do Senhor. Então, o Salmo 121, 7 e 8 complementa esse sentido e fala assim: o Senhor protege de todo mal e é Ele que protege a tua vida. O Senhor te protege quando sais e quando volta, agora e para sempre. Então, que nós possamos entender isso. Não adianta ter ali diversos guardas vigiando alguma coisa se o Senhor não estiver, né? E agora, entrando mesmo no mérito da passagem, né? Só fiz uma contextualização aí rapidinho para a gente entender como que essa passagem foi inserida, né? Porque a gente só usa mais essa pequena parte que eu vou falar agora. Mas já dá para a gente entender um pouquinho melhor do sentido. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Aqui nós temos muitas coisas para falar. Primeiro ponto é que o salmista estava falando que não adianta a gente se matar de trabalhar, a gente se esforçar ali todos os dias e viver a nossa vida em função de um trabalho secular, porque o nosso sustento, por mais que nós nos esforcemos, não vem disso. É claro que nós podemos obter os frutos e desfrutar desses frutos. Inclusive, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Só que a nossa vida não deve girar em torno de trabalhos seculares. Porque se Deus não nos der saúde, se Deus decidir fechar os nossos celeiros, não nos derramar prosperidade, nada vai fluir, nada vai adiante. É Deus quem nos governa e é Deus quem comanda isso nas nossas vidas, né? Tem pessoas aí que não trabalham, que estão sem trabalho e que são sustentadas pela graça e misericórdia do nosso Deus. E tem pessoas que vivem para trabalhar, que vivem em função aí do seu dia, da sua noite, da sua madrugada, em função de trabalhar e mesmo assim passam dificuldades, têm crises, né? Porque o excesso de trabalho não vai te garantir esse sustento. O sustento vem de Deus. Inclusive tem uma passagem muito linda que traz muito refrigério aos nossos corações, lá em Mateus 6, do 26 ao 30, que fala assim: observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Olha que lindo isso, seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé. Essa passagem é uma grande lição aí para os nossos corações, porque todos nós passamos por isso, né? Nós nos preocupamos com o que vestir, com o que comer, como vamos pagar uma conta. Isso é do ser humano, infelizmente escorre nas nossas veias e qualquer ser humano passa por isso. Mas a passagem é essa, olha para você ver. Observe os lírios, observe os pássaros, eles não são menos importantes que vocês e eu nos sustento, então confia em mim. É isso aqui que Deus está nos falando. Mas então, Adrila, como é que eu devo lidar com o meu trabalho? Qual que é a recomendação? Né? Já que eu não devo ficar tão preocupada com o meu trabalho assim, né? Já que é de Deus que vem o sustento. Lá em Eclesiastes, se você abrir o livro e ler o livro, o autor do livro vai falar muito sobre desfrutar do seu trabalho, sobre desfrutar da vida enquanto é tempo, sobre aprender a parar, sobre aprender a respirar um pouco. É um livro que ensina muito pra gente, inclusive nossa correria do dia a dia. Nós estamos num mundo moderno em que todo mundo está agitado, correndo para lá e para cá. Eclesiastes tem grandes ensinamentos para nós nos dias atuais. Separei 2 passagens específicas que falam sobre o desfrutar dos frutos do nosso trabalho. Primeiro está lá em Eclesiastes
2, no versículo 24, que fala assim: por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Eclesiastes 5, 18 e 19. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem os resultados do seu trabalho debaixo do sol durante a vida curta que Deus lhes dá, e aceitem a parte que lhes cabe. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la, alegrar-se com seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Então, se você trabalha, saiba que isso não é errado. Você tem mesmo que trabalhar, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Só que você também tem que desfrutar. Você tem que aprender a descansar e se deleitar nos frutos do seu trabalho. Não tem nada de errado em você comprar algo para você, para sua família, em você viajar, em você tirar um dia de descanso. Não tem nada de errado nisso e Deus se agrada desse descanso, né? Então, que nós aprendamos isso. Nós temos que trabalhar, mas é também aprender a desfrutar daquilo que Deus nos permite viver, né, através desses dias de trabalho. E a gente, seguindo aí para o final, como que nós devemos fazer? Nós devemos não trabalhar, né? Como eu estava falando agora, que eu disse que eu ia comentar sobre esse ponto. Nós então não devemos trabalhar, como é que é? Devemos desfrutar, como que é? Se você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:11, vai falar assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Em Provérbios 6, do versículo 6 a 11, fala assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dele e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões do verão na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar a sua pobreza? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobreviverá como um homem armado sobre você. Provérbios 20:13 fala: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Se a gente pegar essa passagem de Provérbios que eu li por último, e essa outra parte, né, dos Salmos, que Deus dá aos seus enquanto dorme, parece até ser contraditório. Mas esse sono aqui quer dizer aquela pessoa que é preguiçosa, aquela pessoa que só quer dormir. Então, nós devemos trabalhar, nós devemos ser pessoas empenhadas, não devemos ser preguiçosos, porque isso, inclusive, é um pecado, mas nós devemos aprender a desfrutar. Tem que ter um equilíbrio, né? Nós temos sim que trabalhar, que esforçar, que nos profissionalizar. Deus não é contra isso, Ele é a favor disso, mas saber o equilíbrio, saber o ponto certo, a hora certa de parar, dar atenção para as nossas famílias, para as nossas casas, né? Cumprir as nossas tarefas que são incumbidas perante a palavra. Então, que nós possamos entender isso. Não tem problema nenhum em trabalhar, mas nós temos que aprender a desfrutar, né? E aí, inclusive, né, levar essa passagem da formiguinha aí como um exemplo para nós. As formiguinhas estão sempre ali trabalhando para, no dia da dificuldade, elas terem ali suas provisões, terem ali seus recursos, terem ali suas reservas, né? É o que eu estou tentando dizer para vocês. Agora, só uma curiosidade para nós fecharmos esse quadro. Se você pegar essa passagem, como eu disse, a palavra fala assim: Deus dá aos seus amados enquanto dorme, né? E muitas pessoas não entendem por que é dito isso. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Samuel 12, e nós vamos ler o versículo 24 e o versículo 25, que fala assim: então Davi consolou Batseba, sua mulher, e teve relações com ela. Batseba engravidou e deu à luz a um filho, a quem Davi chamou Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que o menino devia se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Então, se você pegar aqui os antecedentes dessa passagem, é aquela passagem onde Davi ele adulterou, né, com Batseba, e Natã vai confrontá-lo. E aí ele vai, se arrepende do pecado e tudo mais, mas infelizmente a criança que Batseba estava esperando, ela vem a falecer. E aí depois de um tempo, ela gera outra criança, que é Salomão. Essa criança, que não era fruto de um pecado, né, que não era fruto ali de um adultério, a palavra fala que Deus amou. E aí o profeta Natã vai até Davi e fala: ela vai se chamar Gedidias. Se você pesquisar, a palavra Gedidias quer dizer isso, amado do Senhor. Então, de fato, Salomão era amado do Senhor.
Mas o que eu quero falar para você? Se você abrir lá em 1 Reis, no capítulo 3, mais especificamente no versículo 5, a palavra fala assim: naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. E essa é a passagem que ele fala da sabedoria, né? Que ele pede sabedoria. Então, o que eu estou querendo dizer? O amado do Senhor, que escreveu esse salmo, ele fala: Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Por que ele disse isso? Porque quando ele estava dormindo, Deus deu para ele algo, Deus atendeu ele num sonho, Deus conversou com ele num sonho. Então, é um jogo de palavras utilizado por esse salmista, né, que é Salomão, para dizer o quê? Que até dormindo Deus consegue atender os nossos desejos, até dormindo Deus trabalha a nosso favor e até dormindo Deus cuida de nós. O amado do Senhor, que é o próprio Salomão, escreveu isso e disse isso fazendo um jogo de palavras. Então, não sei se você sabe, é uma curiosidade, mas para que nós entendamos que mesmo dormindo, Deus ele não tem turno para trabalhar, né, como nós seres humanos. Mas Deus ele também pode nos atender, ele também pode nos abençoar enquanto nós estamos descansando, inclusive dando sono, dando descanso, dando provisão, dando saúde, prosperidade, qualquer coisa que for conveniente, for, né, da vontade do Senhor. Então, espero que você tenha entendido essa passagem e que você leia ela toda. É um salmo muito bonito, como eu disse, traz muito refrigério aos nossos corações. Espero que tenha falado com você e até a próxima. Obrigado, Adler. Valeu. Pessoal, vamos ouvir a palavra? Hoje a palavra está linda, se ajeita aí. Meus irmãos, vamos dar sequência à nossa série de mensagens aí sobre o tabernáculo. Nós já estamos falando agora dos utensílios, das mobílias que eram compostas o tabernáculo, né? Desde o primeiro dia estamos falando que o tabernáculo era uma das formas que Deus usou na velha aliança para caminhar com o povo. Sempre foi desejo de Deus de caminhar com o seu povo e o tabernáculo foi uma das formas. Deus usou Moisés, quando ele estava no alto do monte, para passar para ele todas as referências. E o tabernáculo era dividido em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. No átrio, só tinha 2 elementos que eu falei semana passada. O primeiro elemento que tinha no átrio, o átrio era o lugar onde todos poderiam entrar, todos poderiam chegar. E o primeiro elemento que você via ali era o altar de holocausto ou altar de bronze. Era o primeiro elemento. Por que chama altar de holocausto? Porque ali os animais eram colocados em prol da remissão dos pecados do povo. O sacerdote matava o animal fora do tabernáculo, colocava ele em cima do altar e ali o Senhor perdoava o pecado do povo. Esse altar de bronze, ou de holocausto, que é o mesmo nome, é uma tipologia da cruz. Porque quando nós entramos na vida cristã, o primeiro elemento que nós vemos é a cruz. Por que a cruz? Porque Jesus morreu na cruz em prol da remissão dos nossos pecados. Jesus foi o Cordeiro de Deus, ele se entregou na cruz. Não tem como começar a vida cristã a não ser pela cruz. A cruz me faz lembrar que eu não sou nada, tudo é Jesus, é por causa dele. A cruz me faz lembrar daquilo que Jesus fez por mim. A cruz fala de perdão de pecados, enfim, é o primeiro elemento. E hoje eu quero falar do segundo elemento quando você inicia a vida cristã. Eu quero ler com você livro do Êxodo, capítulo 30, verso 17 ao 21. E falou o Senhor ao Moisés, dizendo: farás também uma pia ou bacia de cobre ou bronze, com uma base de bronze para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela colocarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Olha só. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, ele e a sua descendência nas suas gerações. Deixa eu te explicar como que funciona. Você está no tabernáculo. Primeiro elemento que você via, o altar de holocausto. Os sacerdotes ali matavam os animais e aquilo sujava eles. Eles ficavam com as vestes sujas,
os pés sujos porque tocavam no chão, e uma vez que eles saíam do altar de holocausto, eles teriam que se encontrar com uma pia de bronze. A Bíblia não dá muita referência em questão de tamanho, de comprimento sobre essa pia de bronze, mas era um lugar onde os sacerdotes lavavam as mãos, lavavam os pés, e isso aqui é tão sério que ele diz assim, que para eles não morrerem. Olha só, então o que essa pia de bronze nos ensina? O que essa pia ou bacia, depende do nome que você quer falar, aqui nos ensina que uma vez que você reconhece que você precisa da cruz, uma vez que você reconhece a importância da cruz, agora nós precisamos nos limpar. Nós precisamos estar limpos perante o Senhor. Então essa pia de bronze ou bacia de bronze, não importa a maneira que você fala, ela fala sobre pureza, sobre limpeza, sobre purificação, porque até os sacerdotes se sujavam, até o sacerdote ficava impuro. Pastor, mas eles estão fazendo a obra do Senhor, eu sei, mas eles se sujavam de sangue. Se você ler o livro de Zacarias, há um sacerdote ali que Satanás vai acusá-lo perante o Senhor, que as suas vestes estão sujas de sangue. Ainda bem que o Senhor entrou em defesa daquele profeta, daquele sacerdote. Aí o que nós aprendemos aqui nessa bacia de bronze? Nós precisamos ser limpos a todo tempo. Nós precisamos nos limpar, nós precisamos nos purificar. Isso aqui é tão importante que se eles não fossem limpos, eles morreriam. Então a limpeza é questão de sobrevivência. Pastor, como assim? As mãos precisavam de ser limpas, porque as mãos se contaminavam. E quantas vezes aqui também as nossas mãos se contaminam? Mãos falam de trabalho. Mãos falam de obra. Às vezes nós fazendo a obra do Senhor, a gente se contamina. A gente fazendo a obra de Deus, a gente às vezes cai em pecado. É por isso que nós precisamos ser limpos a todo momento. E os nossos pés, porque os pés é que têm contato com a terra. Os pés também precisavam ser limpos. Nós estamos aqui na igreja, nós temos cultos, mas ao sair do culto nós temos contatos com a terra. A gente tem que conviver com pessoas que não temem a Deus. Os nossos ouvidos ouvem coisas que não poderiam ouvir. Os nossos olhos veem coisas que não poderiam ver. Os nossos pés tocam em lugares que nos contaminam. Por isso que na ceia, leia João capítulo 13, quando Jesus está com os seus discípulos, Jesus vem com uma bacia, com uma toalha e lava os pés de cada discípulo. Os pés estavam sujos, os pés estavam em contato com a terra. Aí Pedro vai falar assim, Senhor, o Senhor não vai me limpar. Aí Jesus fala, se eu não te limpar, você não tem parte comigo. Jesus, ao limpar os pés daqueles homens, lavar os pés dos discípulos, Jesus estava dizendo, eu preciso limpar vocês, eu preciso purificar vocês. Asaf, se você ler o Salmo 73, ele era um levita do Senhor e ele se contaminou. Pastor, aonde o senhor quer chegar com essa mensagem? Nós servimos a Deus, por exemplo, eu que sou pastor, você que tem um tempo com Cristo, mesmo assim a gente peca, mesmo assim a gente erra, mesmo assim a gente fala aquilo que não deveria falar, mesmo assim a gente sai dos caminhos do Senhor, mas há uma saída. Hoje nós não precisamos mais de uma bacia para lavar a mão, porque como eu disse, tudo aponta para Jesus. O sacrifício de Jesus naquela cruz mudou a nossa história. Se você ler 1 João capítulo 8 e 1 João capítulo 2, do verso 1 ao 2, vai dizer assim, se nós dissermos que não nós temos pecado, nós estamos mentindo. E se nós pecarmos, se nós sujarmos, se nós falharmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Talvez você que está me ouvindo aí, você pecou, você errou, você sujou, você fez coisa a qual você está com vergonha. Eu quero te lembrar que espiritualmente falando, a pia de bronze está diante de nós. A pia de bronze é quando você confessa, é quando você se arrepende, é quando você muda de vida. Há perdão para os nossos pecados, por pior que seja, por mais errado que nós tenhamos agido, por pior que seja o pecado aos olhos da humanidade, há uma bacia de bronze espiritualmente diante de nós. O Senhor nos perdoa, o Senhor, Ele quer nos limpar e quer nos purificar. Você está afastado, você está com um pecado aí que o diabo está te acusando, o diabo está mostrando as suas vestes pecaminosas, mostra para ele que o sangue de Jesus te perdoou. Há uma bacia de bronze para te perdoar. Dentro daquela bacia havia água, era a água que limpava a sujeira daqueles sacerdotes, a água fazia a remoção, e a água dentro da palavra, ela é uma tipologia da palavra. Se você ler o Salmo 119, verso 9, João 15:3 vai dizer que nós somos limpos pela palavra. Irmãos, é a palavra que nos confronta, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica. Às vezes nós estamos aqui na igreja, Deus começa a usar o pregador e vai mostrando os nossos erros, e ali a gente vai se convertendo, ali a gente vai pedindo perdão para o Senhor. Uma última curiosidade para nós terminarmos isso aqui: sabe como que era feita essa pia? Por que chama pia de bronze? Sabe como que era feito? As mulheres doavam os seus espelhos para fazer essa bacia. Como assim, pastor? Na época da Bíblia, os espelhos não eram como os nossos hoje. Era espelho de bronze, algo embaçado, algo esquisito, algo que não dava para ver direito, mas era o espelho deles. Essa pia de bronze, o lugar onde a gente se limpava, era feito de espelho. Como assim, pastor? Quando você olhava para aquela pia, sabe quem que você via refletido lá? Você. Por quê? Ah, meu irmão, porque para a gente ser limpo, a gente tem que olhar para as nossas vidas. Sabe por que às vezes nós não nos limpamos? Porque nós nos esquecemos de olhar para nós e ficar olhando para o outro. Enquanto você está olhando para o pecado do outro, você está esquecendo o seu. Por isso que Jesus diz que como que a gente consegue ver uma farpa no olho do irmão e não vê uma trave que está na nossa. Essa pia de bronze era feita de espelhos, porque não há coisa melhor para a gente olhar para nós mesmos, para a gente reconhecer os nossos erros. Talvez você fez algo que entristeceu a Deus, você está ouvindo essa palavra aí, você sabe que fez, você sabe que pisou na bola, mas eu venho aqui te lembrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Uma vez que você suja as suas mãos, uma vez que você suja os seus pés, uma vez que você lava as suas vestes, às vezes até dentro da igreja como sacerdote, até mesmo fazendo a obra do Senhor, não se esqueça que Deus prepara tudo. Depois do altar de holocausto, na frente deles tinha uma pia de bronze, uma bacia de bronze, e eu convido a você nessa noite a se lavar no sangue de Jesus, a se lavar na palavra, a se lavar, porque há perdão para os nossos pecados. E assim nós saímos do átrio. No átrio tem esses dois elementos. No próximo programa eu falarei dos elementos que tem no santo lugar. Mas olha o que diz o Salmo 84, verso 1. Quão amáveis são os seus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma está desejosa e ela desfalece nos seus atos. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O salmista dizendo que no tabernáculo, ali eu tenho o altar de holocausto, que é a cruz. E ali eu tenho a pia de bronze, que é a palavra que me limpa, é o sangue de Jesus. Quão amável é esse lugar. A cruz me perdoa, a cruz me salva. E quando eu pecar, quando eu errar, eu tenho ali a bacia de bronze, que é o sangue de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar a cada vida que ouviu essa palavra. Como é bom saber que no meio da caminhada, quando a gente falhar, quando a gente errar, sempre tem uma bacia de bronze, espiritualmente falando. É o lugar onde eu posso ser limpo, onde eu posso me purificar. É uma tipologia da tua palavra, uma tipologia do teu sangue derramado naquela cruz. Se tiver alguém me ouvindo agora que está envergonhado por um pecado, envergonhado por causa de um erro, e o inimigo tem tentado acusar,
que neste momento que o Senhor venha dar entendimento a ele que maior que o nosso erro é o perdão do Senhor. Pecado confessado e arrependido é pecado perdoado. Vá de encontro a este homem, essa mulher que quem sabe encontra-se enfermo. Tu és o Deus que cura, esse pai de família que a porta está fechada, Tu és poderoso para abrir essa porta. Essa pessoa que está afastada também do Teu Evangelho, que ela venha se reconciliar. Senhor, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e profetizo a vitória do Senhor na vida do Teu povo. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Assim nós encerramos o nosso programa. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o like nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, paz do Senhor, fica com Deus.